Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 2 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com a segunda parte de matéria e suas propriedades. Vamos estudar hoje os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Eu sei, a gente já falou sobre os estados físicos da matéria. Falamos lá no sexto ano sobre eles, explicamos o ciclo da água, mas a gente vai rever esse conteúdo. Ele é importante para as nossas próximas aulas e vocês vão utilizar muito esses estados físicos da matéria ao longo do ensino médio todo, tá certo? Então, vale bem a pena a gente rever eles. Os objetivos da nossa aula de hoje são compreender as mudanças dos estados físicos da matéria e vamos classificar os estados físicos conforme a organização das suas partículas. Esse é o ponto-chave, esse é um diferencial que nós vamos ter com os nossos estudos anteriores sobre os estados físicos da matéria. Nós vamos ver a organização das partículas da matéria, como elas interagem uma com a outra. E é isso que a gente vai comentar na aula de hoje. Para isso, eu preciso que vocês tenham em mãos um caderno e um penal de vocês. Tomem notas, escrevam curiosidades, novidades, definições, conceitos que vocês não conheciam ainda. E com isso vocês vão conseguir ter um material de revisão e responder os nossos exercícios no final dessa aula. Tá certo? Estão com o material de vocês aí? Vamos começar? Então vamos lá. Estados físicos da matéria. A matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A matéria é formada por pequenas partículas. Os estados físicos de um material dependem da vibração ou agitação térmica dessas partículas. Vamos recapitular. O que é matéria? O que a gente viu como matéria na aula passada? A gente viu que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. E uma porção definida da matéria a gente chamou de corpo. Então vamos pensar que um copo de água, ele pode passar pelos 3 estados físicos da matéria. Ele pode apresentar os 3 estados físicos da matéria. A água ela pode estar no estado líquido, nós bebemos a água bonitinho. Ela pode estar no estado sólido, com as suas partículas muito próximas uma da outra, sem agitação dessa matéria, sem agitação dessas partículas. Então, elas vão ficar uma grudadinha na outra sem se movimentar. Isso impede que a água escorra. E ela também pode ser encontrada no estado gasoso. Quando você coloca ela numa chaleira, esquenta ela vai evaporar. Esse vapor de água é a água no estado gasoso. E a água no estado gasoso ela está numa temperatura muito elevada. Então, a vibração das partículas que compõem a água, as vibrações das moléculas de água, lembra que a gente viu na aula passada a divisibilidade lá? Aquelas moléculas de água, elas vão estar muito agitadas. E uma vai colidir contra a outra e elas vão tentar obter a maior distância possível uma da outra. Por isso que quando a chaleira de água está fervendo, aquele vapor de água ocupa um grande espaço na casa. Porque são as partículas, uma empurrando a outra, uma se afastando da outra através da vibração delas. Agora, a água no estado líquido, ela apresenta uma vibração intermediária. Ela não é tão frenética quanto a água no estado gasoso, mas ela também não é paradinha como no estado sólido. No estado líquido, as partículas que compõem a água, daquele copo d'água líquido, ela vai ter uma agitação, uma vai estar empurrando a outra, elas vão estar colidindo uma com a outra, mas vai ser bem moderado. Tanto que se eu derramar esse copo d'água sobre a mesa, a água tende a escorrer. Ela não vai se expandir tão freneticamente quanto no gás, no estado gasoso, mas ela vai escorrer, ela vai se expandir de maneira mais devagar, mais controlada, certo? Então, a agitação e a vibração das partículas
vai influenciar ou vai estar relacionado, vai estar relacionado com os estados físicos da matéria, daquele corpo, daquele material. Aí nós podemos notar algumas características macroscópicas dos estados físicos dos materiais. Vamos ver, estado físico. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos pegar novamente a água, mas lembrando que os estados físicos da matéria quer dizer que todos os materiais podem ser encontrados nesses 3 estados físicos. Posso pegar o ouro e encontrar ele no estado sólido, uma pedrinha de ouro. Posso aquecer ele até ele virar líquido e eu posso aquecer ainda mais ele até ele virar um gás. Tudo depende da temperatura que eu aqueço o material. Mas ele pode ser encontrado, ele pode ser formado nesses 3 estados físicos. Ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Qualquer material que nós temos no nosso dia a dia. Dependendo do estado físico, nós vamos ter forma e volume variando. A forma é a forma, está ocupando a forma de um copo d'água, está ocupando a forma de um cubinho de gelo, está ocupando a forma de um vidro todo retorcido. E o volume é a quantidade de matéria. Tem 50 ml, tem, enfim, o volume ocupa 100 centímetros cúbicos. É o trabalho do volume, o espaço que está sendo ocupado por aquele material em determinado estado físico. Então vamos lá, eu tenho a água no estado sólido. A forma da água é constante. Se eu tenho um cubo de água, um cubinho de gelo, no estado sólido a água, um cubinho de gelo. Se eu tenho um cubinho de gelo, a forma dele vai ser aquela. Ela não vai mudar, não vai... Se eu colocar esse cubinho de gelo em cima da mesa, com o passar do tempo ela vai se aquecer e vai derreter. Mas se eu mantiver a temperatura constante, abaixo de 0, ela vai se manter daquele cubinho de gelo. Não vai mudar. Então a forma vai ser constante. E o volume também vai ser constante. Não vai aumentar o seu volume, ocupar mais espaço, ou diminuir o seu volume. Vai se manter constante. Agora, eu tenho água no estado líquido. A forma da água no estado líquido vai ser variável. Eu vou ter a água de um copo, então ela vai ter a forma cilíndrica daquele copo. Eu posso colocar ela dentro de uma mangueira, que ela vai ter a forma da mangueira. Então a forma do líquido é variável. E o volume do líquido? O volume do líquido é constante. Eu tenho 100 ml de água num copo, se eu colocar esses 100 ml de água dentro da mangueira e deixar ela fechada dentro da mangueira, vai continuar tendo 100 ml de água. Então o volume vai se manter sempre o mesmo, o espaço ocupado pela água vai ser o mesmo. Já no estado gasoso, a forma vai ser variável. Eu posso aquecer a água dentro de uma chaleira e prender ela dentro daquela chaleira, ela vai ocupar a forma daquela chaleira. Ou dentro de uma panela de pressão, enfim, vai ocupar a forma do recipiente onde ela estiver. Por isso a forma vai ser variável. O volume também vai ser variável. Eu posso pegar um frasco de perfume e colocar o vapor do perfume, o odor daquele perfume na forma de gás, dentro de uma panela de pressão. Vamos pegar uma panela. Vai ocupar o volume daquela panela. Se eu abrir a panela, vai ocupar o volume de todo o recipiente, de todo o ambiente onde eu estiver. Uma sala de aula inteira, por exemplo. Então, o volume também vai ser variável. Vai ocupar um espaço maior. O gás tem essa propriedade de ocupar sempre um espaço maior, variar o seu volume. Pode ser comprimido num cilindro de oxigênio, por exemplo. Se for solto, furado, aquele cilindro, enfim, vai ocupar todos o outro espaço, vai mudar o seu volume. Então nós temos que o sólido, no estado sólido as partículas estão bem próximas umas das outras e apresentam pouca ou nenhuma agitação. Um cubo de gelo ali, cada bolinha dessas representa uma molécula de água, uma molécula desse material que nós estamos estudando. As partículas estão umas próximas das outras, sem agitação, estado sólido.
Estado líquido, as partículas elas apresentam uma agitação moderada, podendo facilmente mudar a sua forma. Elas não estão mais naquele cubo, uma próxima da outra. As partículas já estão uma agitando, se espalhando, assim, ocupando a forma do recipiente onde elas estão. E já no estado gasoso, a agitação das partículas é intensa e por esse motivo ele não possui forma e nem volume específico. Elas estão uma colidindo contra a outra e uma querendo se afastar da outra. Fica cada vez mais distante. Isso representa o estado gasoso. As partículas estão ocupando todo o espaço daquele recipiente, sem forma e sem volume definidos. Com isso, nós temos que, com o aumento da temperatura, aumenta a agitação das partículas. E o aumento das forças intermoleculares acontece com a redução da temperatura. Entre as moléculas tem mais força quando a gente vai diminuindo a agitação dessas partículas. Quando elas vão perdendo temperatura, elas vão ficando uma mais próxima da outra. Com exceção, geralmente, quando um líquido passa para o estado sólido, ele tende a diminuir levemente o seu volume, com exceção da água, que quando ela congela, ela se expande. A água ela tem uma característica única com relação aos outros materiais, que quando ela congela, em vez de ela diminuir um pouquinho o seu volume, porque as moléculas elas tendem a se aproximar uma das outras, a água ela tem uma conformação um pouco diferente, ela não fica as partículas uma do ladinho da outra. As moléculas de água, elas formam essa conformação própria. Isso faz com que o seu volume aumente um pouco, levemente aumenta o volume da água quando você congela ela. Por isso é importante, quando você for congelar uma água no congelador, enfim, você não congelar ela uma garrafa de vidro totalmente cheio. Você deixa um espaço. O vidro não é bom para você congelar, porque a água pode expandir e partir o vidro. Usa um plástico, um pote de plástico ou uma garrafa de plástico e deixa um espaço para a água poder expandir. Se você preencher uma garrafa inteira com água e colocar no congelador, sem espaço para ela expandir, ela vai estourar, vai romper o vidro ou o plástico, enfim, o material, o recipiente em que ela foi colocada. E as mudanças de estado físico? A variação da temperatura pode provocar mudanças de estado físico da matéria. A temperatura é a grandeza que indica o grau de agitação das partículas. Temperatura, quanto mais agitadas as partículas estiverem, maior vai ser a temperatura daquele corpo ou daquela matéria. Calor é o nome dado à energia transferida em razão da diferença de calor. Então, eu tenho mais calor armazenado do que a maçaneta da porta. Quando eu toco na maçaneta da porta, o meu calor é transferido para a maçaneta da porta. Então, eu sinto ela gelada porque ela está, entre aspas, absorvendo o meu calor. Já a temperatura é a grandeza que indica a agitação das partículas. Quanto mais agitado tiver, maior vai ser a temperatura. Aí nós temos esse quadro que vocês já devem ter visto muitas e muitas vezes ao longo do ensino fundamental, parte do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, e do sexto ao nono, agora vocês estão vendo mais uma vez. Nós temos que a passagem do estado físico sólido para o líquido é chamada de fusão. Passagem do estado físico líquido para o gasoso, chamada de vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Quando a gente tem a passagem do sólido direto para o gasoso, nós temos um processo chamado de sublimação. Quando ocorre do gasoso para o sólido, também vai ser chamada de sublimação. Do gasoso em direção ao sólido, a gente tem uma redução da temperatura. Do sólido para o gasoso, nós vamos ter um aumento da temperatura dos materiais, certo? Ou seja, um aumento da agitação das partículas e uma redução da agitação das partículas. Fusão é a mudança do estado sólido para o líquido. Vaporização, mudança do estado líquido para o gasoso, e pode ocorrer de duas maneiras, evaporação e ebulição.
uma sendo mais lenta e a outra sendo acelerada, por exemplo, uma chaleira aquecendo. Nós temos a sublimação, que é a mudança do estado sólido para o gasoso. A diminuição da temperatura, nós temos a condensação, que é a mudança do estado gasoso para o líquido, solidificação, mudança do estado líquido para o sólido, e ressublimação, que é a mudança do estado gasoso diretamente para o sólido. São propriedades específicas da matéria e cada material tem temperatura diferente para se tornar um sólido, líquido ou um gasoso. Então, temperatura de fusão e ebulição é uma propriedade específica da matéria. Ou seja, cada material vai apresentar um ponto, uma temperatura para evaporar, uma temperatura para se liquefazer próprio. A água, se eu coloco ela está congelada. Se eu coloco ela a 0 graus Celsius, ela começa a liquefazer. Então, o ponto de fusão da água, 0 graus. Se eu aqueço a água até 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Outros materiais, eles vão variar nesses pontos de fusão e ebulição. Eu vou precisar de 50 graus Celsius para começar a evaporar. Álcool, por exemplo. Ou eu preciso de altas temperaturas, eu preciso de 3.000 graus para fazer o ferro se liquefazer. Transformar o ferro do estado sólido para o líquido. Enfim, cada material vai apresentar um ponto, uma temperatura de fusão e ebulição específicos. E qual a relação do ponto de fusão e ebulição com o nível do mar? É a pressão atmosférica. A pressão também influencia nas mudanças dos estados físicos. Quanto maior a altitude que estivermos, menor a temperatura necessária para ferver a água. Então, quanto mais pressão a gente tem sobre um corpo, maior vai ser a temperatura necessária para ele atingir o seu ponto de fusão ou de ebulição. Um exemplo, se eu estou no nível do mar e eu quero ferver a água, ela evapore, eu preciso aquecer ela a 100 graus Celsius. Se eu estou a 1.200 ou 1.000 metros de altitude, como é quase a nossa região aqui, a temperatura que eu preciso atingir para a água evaporar é em torno de 96 graus. Diminui 4 graus e a água já começa a evaporar. Por quê? Porque com a altitude, a pressão atmosférica começa a diminuir, a ser menor. Por isso a panela de pressão ela cozinha mais rápido os alimentos. Porque a pressão atmosférica dentro da panela vai ser maior. Eu vou estar aumentando a pressão dentro da panela, consequentemente eu preciso que a água atinja uma temperatura maior para começar a evaporar. E essa temperatura maior vai ser 110, 120 graus Celsius para ela começar a evaporar. E isso faz com que o alimento cozinhe mais rápido. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Se ficou alguma dúvida ainda, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas e anotações, responde os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.